Sejam todos muito bem-vindos ao Portal Refrigeração. Meu nome é Ricardo Oliveira, sou instrutor do curso de refrigeração e máquina de lavar aqui do Portal. E no vídeo de hoje a gente vai falar acerca da nossa profissão, tá bom? Você que já é técnico da linha branca, você que ainda não é, mas está a fim de se tornar, fica por aí, tá bom? Provavelmente você entrou nesse vídeo por causa do título, né? É bom essa profissão? Então, eu já vou dar a resposta. Não é bom. Não é bom ser técnico de refrigeração nem máquina de lavar. É maravilhoso. É muito, muito, muito bom e eu vou falar por quê. Então, a resposta eu já dei. Agora eu vou colocar aí os argumentos porque eu acho que é tão bom ser técnico de refrigeração. Certo? Fica comigo até o final. Eu fiz uma cola aqui com os meus argumentos e vou passar aí para você e você decide. Principalmente você que ainda não é, mas que tem vontade de se tornar. Ou você que às vezes está prestes aí, está desanimado, alguma coisa assim, calma. Calma, calma, calma. Assiste esse vídeo até o fim. Vamos começar então? Bem, então minha história na área de assistência técnica, refrigeração, conserto de máquina de lavar, começa assim, tá? Meados dos anos 90, eu já trabalhava há muitos anos, eu trabalhava desde 85 em uma metalúrgica, eu era encarregado de seção, estava muito bem, mas tinha uma coisa que às vezes me tirava o sono, era o desemprego, o medo do desemprego, certo? Porque vez ou outra chegava uma crise, a empresa começava a demitir, tive muitos colegas que eram demitidos e a gente sempre apreensivo, sempre com medo, né, de perder o emprego. Afinal de contas, tinha esposa, filho, aluguel, os boletos para pagar. Então a gente que tem responsabilidade, não preciso nem te explicar, né? Tem medo. Então eu sempre pensava em um plano B. Certo? Sempre eu estava de olho, o que eu posso fazer se de repente eu perder o emprego, como eu vou trabalhar. E eu tinha um sonho também, de um dia trabalhar por conta própria. Eu acho que é o sonho da maioria do pessoal que trabalha com carteira assinada. Um dia poder trabalhar por conta própria. Então eu tinha esse sonho, certo? E esse medo. E aí aconteceu que nós tínhamos uma máquina de lavar em casa naquela época, e essa máquina de lavar quebrou, certo? Aí eu fui chamar um técnico para arrumar a máquina de lavar. Esse técnico, inclusive foi ele que me vendeu, eu comprei essa máquina usada na mão dele. Só que quando eu chamei ele para arrumar a máquina, ele estava doente, não podia arrumar. E eu sempre tive alguma habilidade assim para mexer nas coisas, sempre fui muito curioso. E esse também é um dos principais requisitos de quem vai trabalhar nessa área, é ser curioso, certo? Gostar de aprender, de entender como as coisas funcionam. E aí eu me aventurei, né? Virei a máquina e percebi que a correia estava quebrada. E para vocês que são novos na área de assistência técnica, trocar uma correia, qualquer um troca hoje em dia com uma das mãos amarrada nas costas. Mas naquela época, aquelas máquinas eram aquelas Brastemp, que a gente chamava Brastemp convencional. Sabe, aquelas que tem o tambor preto, esmaltado? Você não faz ideia do que era. Era um quebra-cabeça para você desmontar aquilo para trocar a correia. Muito, muito. Então eu passei meu sábado todo. O técnico não pôde me atender, estava doente. Eu mesmo fui na loja, comprei a a correia, e falei, deixa comigo, afinal de contas, isso daí é fácil. Passei o sábado inteirinho lutando com aquela máquina para trocar a correia. E eu não sei como, não faço ideia, porque depois que eu aprendi a técnica correta, não fazia nenhum sentido a forma como eu consegui colocar a correia. Certo? Deu vontade, inclusive, de serrar a correia ali no meio, colocar ela no lugar e depois passar super bonder, tá? Tava desesperado. Não façam isso, tá bom? Dificilmente você vai encontrar uma máquina daquelas para consertar. Mas aí, perdi meu sábado tentando trocar a correia. E aí aquilo ficou na minha cabeça. Eu pensei assim, cara, deve dar dinheiro mexer com isso, certo? E aí eu fui na segunda-feira
E conversando com um colega de trabalho, eu cheguei e contei minha aventura do sábado, né? Passei o sábado inteiro consertando a máquina. Aí conversei com ele, ó, deve ter algum curso, deve ter alguma coisa assim para a gente aprender. Aí esse colega, ele encontrou um anúncio no jornal, certo? De um curso, conserto de máquina de lavar e refrigeração, era um combo. Era presencial. Naquela época, a internet... a internet nem tinha ainda, estava talvez começando no Brasil, nem pensa nisso. Certo? Então não tinha curso online, era presencial. Aí eu conversei com esse colega e falou, vamos fazer? Vamos. Aí o que a gente faz? O curso era, se não me engano, 2 vezes por semana. Ou era uma na semana e outra no sábado, não me lembro agora. Aí a gente entrou nesse curso. E o meu desejo era fazer só máquina de lavar. Eu estava interessado em máquina de lavar, mas como era um combo, e justamente as aulas começaram com refrigeração. E aí comecei a assistir as aulas e mandando ver. Eu, tipo assim, a maioria dos alunos ficou esperando acabar o curso para começar a trabalhar. Eu não, durante o curso já comecei a divulgar, era meio doido. Inclusive conversei com o meu patrão, lá tinha alguns equipamentos de refrigeração industrial, né, para refrigerar água para as máquinas. Aí eu falei para ele que estava fazendo o curso e se ele quisesse eu poderia fazer a manutenção das geladeiras industriais dele, só doido, né? E ele confiou, ele chegou e falou, não, vê aí o que você precisa de ferramentas, de material. E aí ele começou a me bancar e eu mexendo nas máquinas lá da empresa, certo? E aí comecei também nos horários de folga, atender, fazer meus clientes, tá? Divulgar, fazer clientes. Comecei a divulgar primeiro para os parentes, vizinhos, na igreja, tá certo? E aí começou o pessoal a me chamar, certo? O pessoal começou a me chamar e eu vi que o negócio dava. Eu comecei a fazer aquilo como uma renda extra. E foi começando a dar certo. E eu percebi que tinha um potencial muito grande, certo? Para me sustentar. Só que eu tinha medo de largar o emprego, que eu estava já... Nessa época eu devia estar mais ou menos com uns 10 anos, ganhando bem, né? Certo? E eu tinha medo de largar o emprego. Só que aí teve um dia que eu resolvi assim fazer um teste, uma prova. Normalmente eu nem tirava férias, eu vendia minhas férias, certo? Vendia minhas férias trabalhando e tal. Só que no último ano que eu passei nessa empresa, eu resolvi tirar férias. E o teste era o seguinte, eu vou aplicar, divulgar o meu serviço de manutenção, de refrigeração, máquina de lavar. Vou divulgar, certo? E vou fazer um teste. Se eu tiver serviço todo dia das minhas férias... Quando voltar, eu peço as contas. E foi exatamente o que aconteceu. Eu saí de férias, mas não foi para descansar, foi para trabalhar. Só que agora na refrigeração e nas máquinas de lavar. Divulguei para valer e não falhou um dia. Todo dia eu tinha serviço, certo? E às vezes não só um, tinha mais de um. E até de sábado e domingo aparecia serviço. E a gente, quando está começando, pega de tudo. Então eu fiquei os 30 dias das minhas férias trabalhando. Não falhou um só dia. Então quando eu voltei, eu já estava pleno de que ia dar certo. Certo? E aí eu conversei com o patrão até hoje é amigo meu, tá certo? Gente muito boa. Ele liberou o meu fundo de garantia, tudo mais. E aí eu saí e montei a minha empresa e lá já se vão. Isso foi em 1998, quando eu criei coragem e saí da empresa. E agora sim, vamos dar continuidade. Agora eu vou dizer se vale ou não vale a pena e vou trazer alguns argumentos para você. Bom, vamos falar agora de mercado. O que é isso, mercado? Quando fala mercado, você pensa em supermercado, fazer compra. Não, não é isso. Mercado, quando a gente fala sobre isso, é assim, tem serviço para todo mundo? De vez em quando, nas minhas lives, toda quarta-feira, às 20 horas, eu faço uma live tirando a dúvida dos inscritos. Espero que no momento que você esteja assistindo esse vídeo, a gente ainda tenha essa prática, mas no momento que eu estou gravando esse vídeo,
a gente faz nas quartas-feiras uma live tirando a dúvida dos inscritos. E de vez em quando aparece alguém que desanimado, que diz assim, o mercado está saturado, tem muita gente. Não é verdade. O mercado não está saturado, tá certo? Pensa na sua rua, no seu bairro, quantas casas tem no seu bairro, certo? Centenas, milhares, não sei, nem vou fazer a conta aqui porque é complicado, porque depende do bairro. Eu moro em São Paulo, os bairros aqui são muito densos, certo? Às vezes no mesmo terreno tem 5 casas. Então tem muita mesmo. Cada casa dessas tem uma geladeira no mínimo. Cada casa dessas tem uma máquina de lavar. Você vai no cartório hoje, quando eu estou gravando isso, estou gravando no dia de sábado. Sábado é o dia que o pessoal mais gosta de casar. Interromper só por um instante o vídeo para falar dos nossos patrocinadores, tá bom? Brasueld. Brasueld é uma empresa brasileira focada em desenvolver produtos para a área de refrigeração, produtos como Alumax, Mega Pro, varetas para solda, fluxo para solda, contraste para encontrar vazamento, tapa-fugas, uma infinidade de produtos para facilitar o nosso dia a dia. Procure os produtos da Brasueld numa loja de refrigeração perto de você. Muito obrigado, Brasueld, pelo apoio, valeu demais. E está conosco também o Facilita Técnico, aquele que é, na minha opinião, o melhor aplicativo, ou o segundo melhor aplicativo de celular para técnico de refrigeração. E qual é o primeiro? Outro dia um aluno falou, não, o primeiro é o WhatsApp, que eu uso muito o WhatsApp para falar com os meus clientes. Então tá bom. O segundo melhor aplicativo na vida do técnico de refrigeração, brincadeiras à parte, mas ele coloca na palma da sua mão muito conteúdo, muitas funcionalidades, como por exemplo, você consultar a potência, qual óleo que vai no compressor, qual a quantidade, qual o capacitor. Ele te ajuda a calcular a resistência dos sensores de uma geladeira frost-free. Muita funcionalidade, inclusive para o pessoal também da área de ar-condicionado. Tem muita coisa aqui que não dá para falar nesse pouco tempo que a gente tem. Baixa o aplicativo do Facilita Técnico, na sua loja de aplicativos, ou eu estou deixando aqui embaixo na descrição também. Corre lá, tá bom? Valeu, continua com o seu vídeo por aí. Hoje, quando eu estou gravando isso, estou gravando no dia de sábado. Sábado é o dia que o pessoal mais gosta de casar. Tá certo? Não sei exatamente por quê. Eu acho que é porque é meio feriado, né? Muita gente não trabalha no sábado, então é mais fácil de reunir os padrinhos e tal. Então, se você for até um cartório, você sai da sua casa e vai até um cartório agora, certo? E dá uma olhada lá na porta. Aquele pessoal se preparando para casar, certo? Isso em um cartório só. Às vezes você chega a ver lá 10, 20 casais ali reunidos esperando a sua vez para assinar os papéis. Então são 10, 20 famílias novas se formando só naquele cartório. Quantos milhares de cartórios nesse momento o pessoal está lá assinando a papelada, certo? Então são novas famílias que tem geladeira, que tem máquina de lavar, então não vai acabar o serviço. Você vai em um shopping center, você chega e entra no shopping center, na área de alimentação do shopping center, aí você conta ali quantas lanchonetes tem, 10, 20 lanchonetes e restaurantes. Imagina que cada uma delas tem uma média de 5, 10, 15 equipamentos de refrigeração que quebram, que estragam e eles precisam urgentemente arrumar, porque senão vai perder o que está lá dentro. Quantos restaurantes, lanchonetes tem aí no seu bairro, na sua região, na sua cidade? Certo? Então, primeira coisa, tem mercado, tá bom? E a área de refrigeração é uma área que eu já fiz esse exercício aqui, inclusive no meu canal. Se alguma coisa mudar, sei lá, uma inteligência artificial, um robô, qualquer coisa, uma mudança nas tecnologias, se alguma coisa mudar que possa afetar o nosso trabalho,
e eu não consegui. Eu não sei se é falta de imaginação ou o que que é, mas eu só consigo pensar, tipo, se acontecer uma coisa muito séria, tipo um cometa bater na Terra e acabar com a energia, e aí o menor dos problemas que a gente vai ter vai ser esse, certo? Então, eu vejo sempre um mercado em expansão dessa área de assistência técnica, certo? Quer queira, quer não, as pessoas estão cada vez evoluindo. Porque às vezes você olha para o passado e você tem aquele pensamento nostálgico, certo? Mas no passado era complicado de você ter as coisas. Eu lembro quando lá em casa meu pai comprou minha primeira geladeira, eu era garoto já, a gente vivia sem geladeira naquela época. Aí comprou a geladeira, passou um tempo, comprou também uma máquina de lavar para minha mãe, certo? Uma daquelas que eu contei no começo, grandonas, esmaltada. Certo? De lá para cá é difícil uma família que não tenha, uma família por mais humilde que seja, que não tenha uma geladeira, uma maquininha de lavar, certo? Então é um mercado em expansão, correto? E que sempre vai ter trabalho para gente, certo? Inclusive, deixa eu contar uma coisinha para vocês. Quando eu comecei a pensar em fazer montar o curso de refrigeração, né, para divulgar o curso, por quê? Deixa eu te explicar como é que foi que eu me tornei professor. Professor entre aspas, né? Eu não me formei em pedagogia, mas o pessoal me chama de professor, então eu vou usar esse termo. Como foi que eu me tornei professor? Era assim, ó. Eu sempre frequentei uma loja de refrigeração aqui do meu bairro, uma loja muito boa, certo? E sempre eu dei preferência para comprar nessa loja. E a gente passa a ser conhecido naquela loja, certo? Faço amizade com o pessoal, sempre a gente encontra os outros técnicos lá, e às vezes aparecem técnicos mais novos, começando. E aí quando eles me viam, lá na loja, eles vinham perguntar para mim: ô, tô com uma geladeira assim e tal, tô com esse problema, o que é que você acha? Aí eu dava umas dicas, e aí eu virava pro lado, tinha outro. Tinha às vezes que eu ia lá para comprar sei lá, uma válvula Schrader, um gás, qualquer coisa, um negócio de 5 minutos, entrar, pagar e sair. E às vezes eu passava lá 30, 40 minutos só conversando, só dando dicas pro pessoal. E aí comecei a pensar, né? O pessoal falava: olha, você tem muito jeito para ensinar, você, sabe, tem dom para ensinar. E aí eles falavam: por que você não monta um curso, alguma coisa assim? E eu comecei a pensar sério nisso. Só que na minha cabeça, porque às vezes a gente é meio limitado na mente, na minha cabeça eu falo: não, eu não vou ensinar porque senão eu vou aumentar a concorrência. Ó a cabeça. Ou então, depois, quando eu comecei a pensar mais seriamente em ensinar, qual que era a outra opção que eu tinha? Não, eu vou montar um curso, mas eu não vou vender para ninguém da minha cidade, para não aumentar a concorrência. Só que isso daí é pensamento pequeno, pensamento, sabe? Nada a ver. Graças a Deus a gente evolui também nesse tipo de coisa. E aí eu acabei montando o curso e comecei a ensinar, e começaram a vir alunos e tal, e eu percebi o seguinte, que por mais que eu ensinasse, então, boa parte dos alunos são da minha cidade. Eu estou em São Paulo, então tem muito aluno aqui de São Paulo. E não mudou em nada. O aumento da concorrência não afeta. Por quê? Porque tem muita demanda. Certo? Então aí onde você está, você pode morar no litoral, você pode morar no interior, você pode morar na zona rural, você pode morar numa grande capital, não importa. Todo lugar tem refrigeração e em todo lugar precisa de um técnico de refrigeração. Eu estava ouvindo de um rapaz, ele trabalha embarcado em navio, certo? Fazendo a manutenção dos equipamentos de refrigeração dentro do navio. É louco isso, né? Eu mesmo, por conta da refrigeração, eu já fiz assistência embarcada em uma plataforma da Petrobras. Fui de helicóptero, nunca tinha andado de helicóptero na minha vida. Morrendo de medo, eu fui de helicóptero para a plataforma lá da Petrobras, resolvi o problema, cobrei caro, porque eu tive que passar 3 dias lá, porque o helicóptero ia na sexta e só voltava para me pegar segunda ou terça. Então passei
3 dias, cobrei bem caro mesmo. Pô, vou ficar 3 dias parado no meio do mar. Certo? Então tem trabalho, tem muito trabalho que você nem imagina. Já tive em cada lugar legal, tive em cada lugar estranho também, certo? Que eu nem vale a pena eu falar aqui esses lugares estranhos que eu já entrei. Você aí imagina os lugares estranhos que alguém pode entrar por conta da refrigeração. Mas tem muita demanda, certo? Mas por que alguém diz então que está saturado, que está desanimado, que não está dando? Por quê? Porque o mercado precisa cada vez mais de técnicos competentes, técnicos que entendem, certo? Porque as coisas, as tecnologias, elas vão evoluindo. E o técnico, ele tem que dominar as tecnologias. E o legal da refrigeração, das máquinas de lavar, é que as tecnologias não são assim, do nada, tudo está tecnológico. Elas vão aparecendo aos poucos. É uma coisinha, então uma geladeira nova, ela sai com um dispositivo novo, certo? Digamos, só para ilustrar aqui, uma geladeira nova, ela sai com uma máquina de fazer gelo. Já tem isso, né? Tem as geladeiras que fabricam gelo. Então, no primeiro momento, ninguém sabe como mexer, mas aí você vai e aprende. Máquina de fazer gelo. Ok, você vai aprender, você descobre que não é bicho de 7 cabeças e você passa, inclui aquilo lá no seu currículo. E as coisas vão aparecendo assim aos poucos. O que não pode é a gente parar de aprender, tá bom? Então, por falar em aprender, nesse momento eu vou fazer um jabá. Você sabe o que é um jabá? Eu vou falar do meu curso, tá bom? Conheça os nossos cursos, estou deixando o link na descrição. Se você quiser estudar comigo, no meu portal Refrigeração, sou eu mesmo que dou as aulas, sou eu mesmo que estou no WhatsApp tirando as dúvidas dos alunos, tá bom? Se você botar fé que eu vou te ensinar, te ajudar a crescer nessa área, estou deixando os links na descrição, tá bom? É para quem não sabe nada, que a gente começa do zero absoluto, aí vai crescendo, certo? E tudo que é tecnologia nova, a gente vai fazendo aula. É para quem já sabe um pouco, mas está enfrentando dificuldades, igual o nosso colega que falou que o mercado está saturado, está difícil. Vem estudar aqui que você vai ver o negócio se tornar fácil. Tem até dica de gestão, tá? O último módulo é o módulo de gestão, onde eu dou algumas dicas de como fazer o seu negócio decolar. Certo? E o valor é muito acessível. Na maioria das vezes, no primeiro atendimento, você recupera o valor que você investiu, tá bom? Link na descrição. Meu amigo, você não tem desculpa, tá bom? Quiser seguir o meu exemplo, perdi o medo lá atrás e fui aprender assistência técnica, máquina de lavar, refrigeração. Aprendi mais coisa também, mas o meu foco principal é esse. Vem estudar aqui no portal Refrigeração, certo? Agora é com você. Você tem que dar aquela virada de chave na sua vida profissional. Bom, o que eu falo mais? Tem trabalho para todo mundo? Tem. Você tem que simplesmente se dedicar a crescer. Por exemplo, eu já estou quase 30 anos, ou mais de 30 anos, já deve estar beirando os 35, que eu acho que faz uns 5 anos que eu falo que eu tenho 30 anos de profissão. Então, parei de contar já faz um tempo e não tenho não estou nem aí, não tenho nenhum compromisso com esse número, certo? Mas todo dia eu paro para estudar um pouco. Estudar sobre fluido de limpeza, sobre gases, fluidos refrigerantes novos, tecnologias novas. Então sempre a gente está aprendendo, até mesmo para ajudar os meus alunos também. Então, se você vier para esse mundo da assistência técnica, você vai ter que ter isso na cabeça, que você não pode ficar para trás. Você tem que estar sempre se atualizando, participando de feiras, congressos, tudo que aparecer, tô lá. Vale muito a pena você participar. Não sei nem quantos minutos já está dando esse vídeo, que eu estou cortando em pedaço. Bom, meu conselho final, tá bom? Se esses argumentos que eu passei para você não são suficientes, mas eu não sei ler muito bem, de vez em quando aparece alguém aqui, eu não tenho uma leitura muito boa. Cara, o bom seria se você exercitasse um pouco mais de leitura, seria bom, tá bom? Você que às vezes não teve a oportunidade de estudar, você não tem, certo, muito conhecimento, leitura, é bom que você se dedique, mas não necessariamente. Nossas videoaulas são videoaulas muito explicadas, detalhadas, tá bom?
Tem grupos de WhatsApp, tem tira dúvida comigo, mas tem muito manual técnico, então é bom também que você se dedique aí a... É o que eu falei para vocês, uma das melhores formas de crescer na profissão é você estudar, você ler algum boletim técnico que sai das marcas. A gente disponibiliza tudo isso daí, mas precisa de esforço, certo? Então, eu vou falar uma coisa aqui, já para... Daqui a pouco a gente encerra, aqui deu vontade. A gente entrou nesse assunto, eu acho que eu nunca entrei nesse assunto antes, sobre essa parte de leitura. Deixa eu contar a história de um homem, certo? Um homem muito trabalhador, um homem muito honesto, muito correto, mas que não tinha leitura, não tinha nenhuma formação, estudou muito pouco, até a terceira série, não sabia praticamente nada, mal assinar o nome, certo? E esse homem, ele tinha um sonho, ele queria ter um comércio, ele queria trabalhar por conta, mas aquela debilidade dele, né, em escrever, ler, fazer contas, impedia. Só que um dia, ele trabalhou por muitos anos numa empresa, um dia ele foi demitido, aí ele pegou os direitos dele, né, que ele recebeu, fundo de garantia, etc, etc, aquelas coisas que quem é demitido recebe, né? E ele comprou um comércio para começar a trabalhar, mas ele não tinha leitura, certo? A esposa dele ajudava ele, mas ele não se conformou com isso, tá bom? Ele começou a estudar depois de velho, ele já devia ter, naquela época, deixa eu fazer as contas, ele já devia ter mais ou menos 50 anos. Ele começou a estudar com 50 anos, fazer conta, escrever e tal, e aprendeu. Muita gente com a calculadora não consegue fazer uma conta mais rápida, não conseguia, porque esse homem era meu pai, tá bom? Eu vi esse exemplo na vida do meu pai, certo? Não conheço ninguém que fizesse uma conta mais rápida do que ele, certo? Que aprendeu depois dos 50 anos. Então, quando a gente quer, quando a gente se dedica, a gente aprende. De vez em quando eu recebo um WhatsApp de alguém que já passou dos 50, 60, perguntando, será que eu aprendo? Aprende, cara. Dedicação, força de vontade, aprende sim. Tá bom? Com essa mensagem, antes que as lágrimas comecem a rolar, porque acabei de lembrar de papai, certo? Eu já vou encerrar aqui. Pessoal, valeu demais. Até a próxima, se Deus quiser. Tchau, tchau.